Olá, estamos aqui para mais um episódio do Longevidade Cast. Esse é o 28º episódio da nossa série aqui sobre os temas que interessam para a longevidade, né, Arnaldo? O que é que teremos hoje aqui no nosso episódio? Hoje nós temos um tema extremamente interessante com uma pessoa que muito nos impressionou. Fomos a um workshop recente sobre longevidade e essa pessoa participou de um painel. Ela é geriatra, ela é especialista em cuidados paliativos, é a doutora Patrícia Ribeiro. Muito feliz de você ter concordado em estar aqui com a gente e participar desse Longevidade Cast sobre temas de longevidade saudável. Muito bem-vinda. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, já que nós vamos começar logo nos temas de interesse, falar um pouquinho da sua história, doutora Patrícia, e também como que você, ou a senhora, né, se me permite chamar de você, abraçou a geriatria e cuidados paliativos. Por favor. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês e em dividir um pouco a minha história, em falar um pouco sobre essa especialidade que eu gosto tanto. Bem, começando a falar um pouco sobre a minha história, eu vim de uma família bem humilde, morávamos eu, minha mãe e minha avó nos fundos da casa do meu tio. E quando eu tinha mais ou menos 15 anos, a minha avó adoeceu. E esse adoecimento no começo foi muito sutil. Eu lembro que ela começou a ficar nervosa com as ligações. Às vezes ligavam para ela e ela achava que as pessoas estavam perseguindo. E isso para mim era muito novo, eu não entendia porque ela estava com esse sentimento de perseguição, né? E foi tudo muito insidioso para nós que não temos médico, nem ninguém da área da saúde na família. Era tudo uma novidade e a gente não sabia aonde tudo isso ia parar, até onde isso ia, até onde essa doença ia evoluir, né? Só que ela evoluiu, foi evoluindo e ela começou a ficar agitada. E uma pessoa que era a matriarca da família, que comandava nossa família, de repente, ou insidiosamente, deixou de cuidar de nós, deixou de ser o nosso braço forte e passou a depender de nós. Então, imagine que a nossa vida mudou, virou de cabeça para baixo, né? A gente tinha um braço forte lá dentro da nossa família e esse braço forte desapareceu e no lugar dele ficou uma pessoa extremamente fragilizada, dependente e cada vez mais dependente de nós, né? A gente viu que aquilo ali estava progredindo e iria progredir até o fim. E eu me lembro que primeiro a gente ficou assustado com as alterações insidiosas, sem saber aonde isso iria parar. Depois vieram as alterações de comportamento, então ela ficava agitada, ela tinha atitudes inapropriadas e ela perambulava muito à noite. Eu lembro que eu morria de medo. Já que a gente não tinha a força dela durante o dia, minha mãe passou a trabalhar à noite e ela cuidava da minha avó durante o dia e à noite eu ficava sozinha com a minha avó. Eu me lembro que eu tinha meus 15, 16 anos, eu morria de medo, porque ela ficava perambulando pela casa a noite inteira, né? E eu não entendia muito bem aquilo. Então foi um período bem árido e eu acredito que essa aridez, em grande parte, se deve à a falta de orientação que a gente tinha. A gente não tinha um profissional que falava, olha, é assim, a sua avó tem essa doença e essa doença vai evoluir assim e nós podemos atuar assim, assado, nessa agitação. A gente pode usar esse remédio para amenizar e vocês podem ter essa atitude para não bater de frente com essa alteração de comportamento. Então, essa aridez ficou muito maior por conta dessa falta de um apoio profissional também, né? E outra coisa que ficou muito latente para mim, na minha memória, é a falta de apoio dos outros familiares. Eu acho que para quem está de fora, isso dói muito menos, né? Então, para os irmãos da minha mãe, eu imagino que eles não percebem nem 1% do tamanho da dor e
e da fragilidade que a gente tinha naquele momento e a sensação de falta de apoio que a gente tinha, tanto eu e minha mãe, porque eu, como geriatra, vejo isso muito frequentemente, né? Geralmente fica um filho responsável pelo pai doente e os outros meio que se afastam. Isso é muito comum, né? Eu vejo isso na minha prática. É muito raro uma família que se une mais depois do adoecimento do patriarca, da matriarca. É muito comum os outros se afastarem, simplesmente, né? Então, além de a gente ter uma pessoa doente, gravemente doente, o cuidador adoece também, porque com muita frequência ele está isolado. Então, a minha mãe sofreu com esse isolamento e eu, por estar com ela, apesar de ela tentar me poupar, eu percebi esse isolamento. E isso me deixava muito, muito irada com os meus tios, né? Porque eu percebi esse abandono da parte deles. E eu vejo isso com os meus pacientes, né? Isso se repete. Não aconteceu só na nossa família. E, por fim, né, a parte final da doença dela, o que me impactou muito foi o fim da vida dela. Que ela adoeceu e teve que internar. E o fim da vida dela foi na UTI, né? Então, ela foi enviada para a UTI, que também é um procedimento padrão, muito comum nos hospitais, independente de você ser muito idoso, muito fragilizado, ou um jovem que tem perspectiva de recuperação, existe um padrão de tratamento, né? Então, ela seguiu esse fluxo padrão de tratamento e foi parar na UTI, e o fim da vida dela foi lá. E isso, eu me lembro, apesar de eu ser muito jovem, eu devia ter uns 18, 19 anos, isso me impactou profundamente, saber que a minha avó morreu longe de mim. O fim da vida dela foi longe da família, num lugar frio, ao lado de pessoas que ela não conhecia. Então, mesmo muito jovem, eu vi que aquilo estava muito, muito errado. E eu não sei se isso, de alguma forma, interferiu ou foi um dos motivos para me levar a pensar em fazer... Um gatilho, né? Um gatilho. Funcionou como um gatilho. Sim. Para me levar a escolher medicina, fazer medicina. Né? Eu agora racionalizo que faz parte também, que essa minha história contribuiu para eu escolher medicina. E outra questão também, que eu acredito que foi significativa para me fazer escolher essa área, é que eu pensei, qual é o conhecimento mais valioso que a humanidade tem? Eu cheguei à conclusão de que seria conhecer o nosso corpo, conhecer o que nós podemos fazer para ter saúde o máximo possível, o que é verdade, o que é fake. Mesmo eu sendo muito jovem, na época não tinha esse termo fake. Mas eu já imaginava que havia muitas verdades que não eram verdades e que eu queria descobrir o que era verdade mesmo. Eu acreditava que estudando medicina eu aprenderia pelo menos o que nós humanos sabemos, que eu sei que é pouco, né? Mas já é alguma coisa. Então eu acho que para fazer medicina, eu acho que essas duas questões me levaram a escolher essa área de atuação. E cuidados paliativos, me conte, como é que foi essa derivação da geriatria? Sim, então, depois que eu terminei medicina, eu fui fazer clínica médica. E eu fiz clínica no hospital de base. E lá é um hospital de pessoas muito graves. Então, internam pessoas muito graves. É um hospital quaternário. Então, tem o primário, que são pessoas que é prevenção, secundário, que já tem alguma doença, terciário, que já pessoas muito doentes, quaternário são as pessoas mais doentes. Então, é o hospital de base. É um universo de pessoas graves, né? E eu convivi com essas pessoas doentes por 2 anos na residência, fora os 6 anos de faculdade de medicina. E lá eu vi de forma muito aguda a nossa dificuldade em lidar com pessoas gravemente enfermas. A nossa, que eu falo, é tanto dos familiares quanto dos profissionais. E mais agudamente dos profissionais médicos.
eu percebia que os médicos têm uma dificuldade muito grande em lidar com a incapacidade de curar ou de melhorar a evolução da doença. Nós somos treinados ou a gente precisa curar ou a gente precisa melhorar. E se eu não conseguir melhorar a doença, o que eu vou falar para o doente? O que eu vou falar para a família? Né? Então, era muito comum a gente fugir desses doentes que não estavam evoluindo para melhora, que estavam adoecendo, evoluindo progressivamente para o fim. E isso me doía muito também. Eu via que esses pacientes eram abandonados. Nenhum residente queria ficar com eles. Todo mundo ficava jogando um para o outro. E foi aí que eu conheci cuidados paliativos. Né? Eu conheci essa especialidade, a doutora Annelise Puschen. Eu fiz um rodízio lá no Hospital de Apoio e eu percebi, gente, é isso que está faltando. É esse detalhe da medicina que está faltando para a gente resgatar o cuidado. Eu posso não curar, eu posso não melhorar, mas eu posso estar junto até o último dia. Isso já vai fazer uma grande diferença para o doente. Então, muito legal. E aí, eu vou pedir então uma complementação, para a gente entender direitinho. Geriatria, não sei se as pessoas que acompanham a gente, se todo mundo tem clareza exatamente do espectro de atuação do geriatra, né? Existem médicos generalistas que muita gente se socorre com o clínico médico, né? O clínico. Existe cardiologista que faz mais ou menos esse papel também e tal. E geriatra, talvez não buscado com tanta frequência, mas também a gente sabe de outra realidade, que há uma limitação da quantidade, a oferta, por exemplo, dentro dos planos de saúde nossos. Procurar credenciado, geriatra credenciado não é fácil de achar. E tem lugares aí que nem existe, tem capitais menores que você nem acha. Então, assim, uma especialidade que tem uma quantidade menor, né? E aí, talvez, agora eu lhe pediria para dar uma esclarecida, exatamente. Qual é o papel exatamente da atuação do geriatra, o que é que ele não deve se confundir, né? Não deve ser confundido, né, com outra especialidade. A importância, eu não tenho dúvida, mas também vale ressaltar porque dizem, né, a gente sabe de ouvir falar, que o idoso, o geriatra funcionaria como um grande maestro, né? Um grande regente e tal, para estar olhando todas as necessidades, estar organizando aquilo ali. A senhora esclarece mais um pouco para a gente isso. Sim. Então, Clóvis, à medida em que a gente envelhece, vão surgindo questões, alterações na saúde em que a gente vai precisar de um especialista. Então, geralmente a mulher precisa de uma ginecologista e passa um tempo, começa a desenvolver um diabetes, aí ela vai e procura um endocrinologista e, por vezes, ela fuma, então começa a ter algum problema pulmonar, ela procura o pneumologista, problema cardiológico, enfim. A medicina se desenvolveu no sentido de super especializar, né? Então tem os super especialistas que têm a sua importância. É importante ter os super especialistas. Mas a gente se perdeu um pouco nessa super especialidade. E muitas vezes esse idoso de 60, 65, 70 anos tem lá os seus 4, 5 especialistas que não conversam entre si. Então, o pneumologista prescreve 2 medicamentos, o cardiologista prescreve 4, o endocrinologista mais 3, a ginecologista mais alguns hormônios para o climatério. Então, essa mulher, aos seus 65, 70 anos, tem 10, 12 medicamentos diferentes para tomar e é muito comum que esses profissionais não conversem entre si e é muito comum também esses medicamentos terem interação entre si e podem causar efeitos muito mais maléficos do que benéficos no final das contas. Então, eu dei aqui o exemplo dos medicamentos, que é muito comum, né? E tem outras questões também. Então, você falou muito, muito bem sobre a questão do maestro, né? Eu falo que o geriatra seria um gerenciador. Ele gerencia a saúde do idoso e no sentido de olhar para ele como um todo, conversar e identificar quais são as principais necessidades, o que é prioridade,
para que o tratamento dele seja mais eficaz, mais efetivo. Talvez não olhar para todos os lados ao mesmo tempo não seja mais eficaz. É muito mais efetivo você ter um maestro que te direcione por o caminho mais adequado. Olha, agora a gente vai esperar um pouquinho os hormônios, porque aqui é mais urgente, vamos priorizar aqui. Vamos suspender esses medicamentos, porque junto com esses outros que são prioridade, vão fazer mais mal do que bem, vão trazer mais malefício que benefício. E eu tenho uma série de exemplos com relação a isso, né? Então, eu acho que você resumiu perfeitamente a questão do maestro. E a gente hoje em dia, preocupado com isso, com a questão da saúde, que vem outras disciplinas complementares, não só o médico, mas outras áreas que são importantes, se a gente vai fazer ginástica, vai fazer o quê? E aí tem esse mundo de suplemento hoje, que você é convidado a fazer para ter melhor desempenho, etc. Então aí que você vê que a coisa vai ficando mais complexa cada vez mais, né? E parece que exatamente por isso, essa importância de se ter um profissional dessa natureza para estar olhando todo e organizando melhor essa confusão, né? Exatamente. O nosso tempo é limitado, e a nossa atenção é limitada. É muito comum a gente estar aqui nas redes sociais perdendo a nossa atenção com coisas não tão importantes, não são essenciais para nós. Então, tanto na vida quanto na medicina, é importante a gente ter um direcionamento. E se você tiver o direcionamento de um profissional de confiança, você vai seguir o caminho certo para a sua longevidade, para a sua vida longa, independente e autônoma. Então, é muito importante a gente saber qual é o nosso foco e caminhar ir no caminho certo, né? E ter um profissional de confiança para nos ajudar, nos guiar, né? Eu acredito que é por aí. Sem dúvida. Uma coisa que a gente sabe é a ligação muito forte entre a parte mental, psicológica e física, né? E uma questão que muitas pessoas falam, que é a questão do medo, o medo do envelhecimento, o medo da finitude. Como é que você, na sua prática clínica, como você vê a questão do medo das pessoas longevas, vamos dizer assim? O medo de envelhecer. E medo de envelhecer, o que isso provoca do ponto de vista físico, do ponto de vista de convívio social? Como é que você imagina que isso possa estar trazendo malefícios para a pessoa 60 a mais? Eu acredito que os dois principais medos das pessoas com o envelhecimento sejam a perda da funcionalidade, a perda da autonomia, da independência e a solidão, a perda das companhias, né? Então, a solitude deixa de ser solitude e se torna solidão. Eu acredito que esses, na minha prática clínica, são os principais medos que assolam o pensamento das pessoas que estão chegando na terceira idade ou que já estão na terceira idade. Autonomia, perda da memória também, né? Que de alguma forma afeta muito, né? E às vezes até a própria perda da identidade, né? A pessoa não se reconhece, não reconhece o outro, né? Isso certamente causa aí uma espécie de uma piora muito grande do quadro clínico, né? A pessoa vai se isolando, né? Eu tinha, por exemplo, um avô que foi ficando meio surdo e aí ele simplesmente ficava no cantinho dele lá e as pessoas falavam, tentavam, chegavam lá, falavam meia dúzia de coisas, ele não ouvia direito e tal, ficava num cantinho lá como se fosse um bibelô ali do lado e ele, no começo ele ainda tentava, depois ele foi ficando cada vez mais contido, cada vez mais quietinho e tal. Quer dizer, imagino que hoje já teriam dado uma espécie de um auxílio, né, auditivo para ele poderia participar. Mas naquela época eu acho que eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Sei lá, 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Então ele simplesmente, em função dessa perda auditiva, ele ficou afastado, né? E aí as pessoas achavam que aquilo normal, coitado, tá? Como é que eles falavam dos velhos? Os velhos ficavam sozinhos, velho caquético. Já tá broxo.
jogo. Tem umas expressões assim, né? Como já vai afastando o convívio, já está em preparação da morte, né? E sabe que a perda auditiva é um dos fatores de risco comprovados para o desenvolvimento da demência ou a doença de Alzheimer. Então está entre os 14 fatores de risco que a gente falou outro dia, que comprovadamente aumentam as chances de evoluir para demência ou doença de Alzheimer. A senhora fala especificamente sobre isso, né? A gente vai querer explorar isso. Os 14 fatores de risco, né? Muito legal. Mas isso que a Arnaldo está falando me puxou aqui. Eu queria entrar num aspecto um pouco mais sociológico da questão. A gente sabe que existem os preconceitos e tal. E até, por exemplo, essa figura que ele usou aí, já faz parte desse imaginário que está erroneamente na cabeça das pessoas e que um idoso, uma pessoa de idade bem mais avançada, merece ficar no seu cantinho, deixa isolado e tal, vamos cuidar da nossa vida aqui. Então, as coisas completamente equivocadas, porque isso só vão complicando o quadro, né? Vão afastando. E aí eu queria lhe perguntar como é que você vê os aspectos culturais e assim da sociedade, assim como um todo mesmo, influenciando o envelhecimento, como é que isso traz como preconceito, como é que a senhora percebe? A gente sabe que existe uma necessidade até da gente estar mais atento a isso, né? Existe a figura do etarismo, as organizações já estão, algumas delas, criando políticas para evitar essa questão dessas segregações por questão de faixa etária, né? Mas não sei como é que você enxerga isso no sentido geral, tá na geriatria, né? Deve perceber isso de certa forma. Então, a nossa sociedade tem essa visão materialista. A gente tem uma visão muito materialista, não só das coisas, mas das pessoas também, né? E essa é uma conclusão que eu tive recentemente. Eu mesma sempre fui uma pessoa muito materialista. Eu sempre me cobrava muito, eu só achava que eu teria valor se eu tivesse utilidade. Isso sempre fez parte da minha vida, né? Então eu sempre tive muito essa cobrança com relação a mim mesma. E eu vejo que isso é um pensamento das pessoas como um todo, da nossa cultura. Isso é muito forte para a nossa cultura. Só vale se você for útil, se você tiver utilidade. E também a estética vai muito para esse caminho. A nossa sociedade se importa muito com a estética, com a beleza da juventude e não valoriza as qualidades da velhice, né? Valoriza as qualidades da juventude e não da velhice. Então, eu acredito que essa tendência da nossa cultura materialista, de materializar as pessoas, prejudica muito a forma como nós vemos os idosos, principalmente os idosos que estão perdendo funcionalidade, que estão perdendo o seu papel na família, o seu papel na comunidade. De certa forma, essa pessoa perde o valor também. Então, seria interessante a sociedade como um todo perceber que nós temos valor por sermos, somente por sermos criatura de Deus, por sermos, né? E eu acredito que só por aí que seria uma mudança bem profunda, né? Não é fácil a gente chegar nesse ponto de pensamento. A gente poderia verdadeiramente valorizar o ser humano que está aí, perdendo a funcionalidade, mas continua sendo um ser humano, continua tendo valor. Tá certo, é isso mesmo. É um desafio, né? É um desafio. E, inclusive, eu anotei aqui uma fala de uma mulher valorosíssima, né, que tem muito valor, a Elizabeth Kubler-Ross. Não sei se vocês já ouviram falar nela. Eu peguei uma conversa dela no YouTube com uma senhora que tinha uma sequela de um AVC grave. Era uma senhora até jovem, 60 e poucos anos, mas que já estava acamada, totalmente dependente, já com dificuldade de fala. E essa senhora estava extremamente chateada, triste, por ser totalmente dependente, por estar totalmente dependente da filha, que tem uma série de outros afazeres, que tem filhos pequenos. Ela estava extremamente deprimida por dar trabalho para a filha, né? E a Elizabeth Kubler-Ross falou assim para ela: você acha mais importante correr pela casa com a vassoura limpando as janelas
Ou será que há um propósito final em que você deve apenas receber? Deixar seus filhos cuidarem de você depois que você cuidou deles por tantos anos, não acha que isso os ensina algo? Todo dia você pode dar aos seus filhos a possibilidade de cuidar de você e ver a sua coragem e o seu amor como um presente para eles. E você nega a eles todas essas experiências se tiver medo de receber. Então ela é uma mulher maravilhosa que ensina tanto, né? Ela é uma referência, né, Arnaldo? Sem dúvida. Inclusive, eu tenho alguns livros dela. Você sabe que esse mesmo sentimento que ela fala para dar essa pessoa, ela também experienciou. Porque ela, no final da vida dela, escreveu um livro eu acho que ela faleceu tem uns 10 anos, em que ela dizia que ela estava com uma enorme dificuldade de se entregar a cuidado de terceiros, já que ela estava com muita dificuldade de mobilidade e dependendo para as coisas mais básicas, né? E aí ela dizia o seguinte: eu acho que ainda tem algo a aprender, tem a ver com o meu orgulho de ser independente, ter autonomia que eu tive a vida toda, auxiliei os demais e agora eu tenho dificuldade de aceitar que os outros cuidem de mim, né? Quer dizer, eu acho que é um pouquinho de cada um de nós, né? Porque a gente entregar, né, ao universo, as pessoas que a gente ama também, a capacidade de cuidar da gente, porque normalmente a gente cuida dos filhos, cuida das pessoas mais idosas quando a gente está na fase adulta e tal, e de repente aquilo que o universo nos traz, ou seja, a nossa decadência física também poderia ser uma possibilidade da gente ter uma evolução espiritual, né, de sabedoria, entender que aquilo faz parte da vida e naquele momento a gente tem que depender sim dos outros, né? Ela é uma mulher fantástica, viu? Ela cuidava de aidéticos, né? Crianças também com deficiência, e ela saiu nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, fazendo seminários sobre a questão do morrer, né? E naquela época, segundo ela, foi muito mal vista, né? Então, excelente essa sua contribuição aí sobre esse tema. Talvez o fato de nós ficarmos dependentes dos nossos filhos seja a nossa derradeira lição a eles, de torná-los pessoas melhores para o mundo, né? Quem sabe? De repente é isso. É uma oportunidade de crescimento, né? Sim. Mas precisa ser trabalhado. Não é fácil, não. Não. E eu transporto isso para os simples áreas de aposentadoria, principalmente para os homens, para a maioria dos homens, que isso é a grande preocupação que a gente tem. Sim. A aposentadoria é uma mudança muito radical para quem ficou o tempo todo fora e vai largar aquele mundo todo que ele tinha externo. Vai ter um mundo interno muito mais grandioso, muito mais intenso, que ele desconhecia, que a companheira, o companheiro, o cônjuge desconhecia, etc. Vamos continuar com isso. E se ele perde essa identidade de utilidade, quando perde essa noção de utilidade, e os outros perdem também, naturalmente, esse é um complicador muito sério, né? Eu vejo muito, e tem muita, né? Eu acho que o risco de adoecimentos em série, né? Não só físicos, como mentais. Parece que para o homem isso é mais latente. Não, o homem Esse livro eu escrevi até voltado para isso, muito mais em cima disso. Sim. Porque é duro, é duro. O padre Fábio de Mello, só fazendo um parênteses ainda, concluindo, o padre Fábio de Mello fala que a gente passa a vida dando valor à nossa utilidade. O dia que a nossa utilidade ela vai se esvanecendo, vai perdendo, a gente acha que a gente deixou de ser humano, deixou de ter um valor para as pessoas, né? E, na verdade, cada um tem as suas fases, né? Abrir essa experiência de uma forma mais com aceitação, com compaixão, autocompaixão, inclusive, né? É um sinal de sabedoria, né? Mas são desafios para nós humanos, né? Que temos tantas fragilidades e tal. É desafio. Sim. Há que ser encarado também, né? Sem dúvida. Precisa ser encarados. Vamos lá. Muito bem. Me diz uma coisa, doutora, com relação, o que na sua experiência, o que as pessoas mais, vamos dizer, 60 mais, 70 mais, devem fazer, o que elas não devem fazer e que isso pode ocasionar problemas muito sérios aí nessa fase final de vida? Então, eu acho que é muito oportuno nós falarmos sobre os últimos estudos que foram publicados sobre os fatores de risco que comprovadamente têm relação com o surgimento ou desenvolvimento da demência ou da doença de Alzheimer.
Os últimos estudos mostraram que existem 14 fatores de risco que comprovadamente têm relação com o aumento das chances de desenvolver demência ou doença de Alzheimer. E eu posso citar eles aqui, vocês acham que é pertinente? Excelente, né? excelente. Então, perda auditiva e visual. Então, os dois visual têm... também? Visual também. Visual veio depois, foi descoberto um pouco depois. Colesterol elevado, hipertensão, tabagismo, excesso de alcoolismo, né, o alcoolismo em excesso, obesidade, isolamento social, baixa educação. Então, as pessoas que tiveram menos educação, geralmente na fase mais precoces da vida, têm uma chance maior de desenvolver demência. Depressão, diabetes, sedentarismo, poluição do ar, trauma cerebral, que os pugilistas, né, que os que tiveram traumas significativos, eles têm mais chance de desenvolver demência. A gente tem alguns casos na mídia, né? Isso aí, de certa forma, já foi, alguns casos foram divulgados, eram até emblemáticos, sim, né? Alguns sim. deles. Tá bom. Bem, basicamente é isso. A gente pode agrupar isso aqui para ficar mais fácil, porque 14 é muito difícil a gente memorizar, né? Então, basicamente, são as doenças crônicas silenciosas. Eu falo muito sobre isso. Às vezes a pessoa tem diabetes, hipertensão, e ninguém sabe que ela tem, porque ela tem uma vida normal. E essas doenças, em geral, são silenciosas, e são silenciosas por muitos anos. Então, a pessoa é tabagista por 10, 20, 30 anos, não sente absolutamente nada. Até que, em determinado momento, ela desenvolve DPOC, ou câncer, ou osteoporose, ou demência, né? Então, essas doenças silenciosas, que se a gente não tratar adequadamente e precocemente, podem ocasionar uma doença progressiva e irreversível no futuro. Então, são obesidade, tabagismo, diabetes, hipertensão e alteração no colesterol, basicamente, né? A questão da sensibilidade, das nossas sensações, né? A visão e a audição. Então, é muito importante que a gente tenha a visão e a audição bem cuidados. É normal, é esperado que com o envelhecimento a visão diminua, a audição diminua. Mas é importante a gente usar o aparelho, é importante usar óculos, porque isso já ajuda demais. Você já recupera. O importante é você manter a visão e a audição, mesmo que com a ajuda de aparelhos, né? E tem outras questões que... atividade física, né? Então, inatividade física, sedentarismo, tem uma importância gigantesca no desenvolvimento, no aumento das chances de desenvolver doença de Alzheimer e demência. E a educação é desde a infância, né? Lembrando, é importante eu falar que... Essa parte da educação aí, não, que eu estava pensando, né, quando falou, foi até uma certa surpresa, mas talvez eles estejam querendo se referir aí, porque hoje a gente já sabe do risco, com o avançar da idade, o risco vai aumentando de você ter bloqueios, limitações de áreas cerebrais, regiões cerebrais, né? Então a gente sabe disso. E aí eu fico querendo fazer um link com essa questão da educação, querendo imaginar que a pessoa que tem essa menor instrução, menor nível de instrução, talvez busque menos, se desafie menos, aprenda menos, com isso estimule menos regiões do cérebro. Isso eu estou querendo fazer deduções para tentar entender o resultado dessa pesquisa, né? E eu acho que é mais ou menos por aí, deve ser, né? Sim, ser por o isso, que os estudos mostram, né? Que as pessoas que estudam, as pessoas que têm uma reserva cognitiva robusta, ou seja, elas fazem mais ligações neuronais, né? Elas têm, a rede neuronal deles se torna cada vez mais robusta, e isso, de certa forma, protege o cérebro de desenvolver demência. Nós sabemos que a doença de Alzheimer, a demência, começa bem antes de nós manifestarmos a doença. Só que a gente não consegue, a gente só identifica, só descobre quando começa a manifestar a doença. Atualmente é assim. Mas os estudos mostram que mesmo as pessoas que se você fizer uma biópsia lá do cérebro, já tem depósito de beta-amiloide, as pessoas que têm
o estudo mais robusto, que estudaram mais ao longo da vida. Exercita mais o cérebro. Sim. Mesmo tendo depósito de beta-amiloide, elas não manifestam a doença ou manifestam muito mais tardiamente a doença do que pessoas que robusteceram o cérebro de forma muito mais frágil, que treinaram o cérebro de uma forma muito mais frágil. Eu acho que a gente pode fazer até um paralelo com o músculo, com o corpo, né? Então, um corpo forte, você não consegue o corpo forte de um dia para a noite, né? Então, a gente precisa de consistência, né? De um tempo longo de investimento no nosso corpo. Da mesma forma é com relação ao estudo. A gente deixa o nosso cérebro mais forte, inclusive ele fica mais resistente a começar a manifestar os sintomas iniciais da doença, mesmo se você tiver uma tendência genética ali. Sim. Entende? Pois é. E já passou todos os pontos, os 14? Sim, faltou um. Faltou um, que é a questão da interação social. Então, o isolamento social também é um fator de risco comprovado para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, recentemente foi publicado um estudo que se chama Finger de dedos, que ele resumiu o que a gente precisa fazer para prevenir a doença de Alzheimer em uma mão. Então, o que a gente precisa fazer? O primeiro dedo é atividade física, é praticar atividade física de forma consistente. O segundo é alimentação, então ter uma alimentação balanceada. O terceiro é o estímulo cognitivo, que é o que a gente estava falando agora. O quarto, a interação social, manter a interação social. E o quinto, o controle dos fatores de risco, que é controle do diabetes, hipertensão, e enfim. E o que é interessante nesse estudo é que eu guardei uma fala que estava lá nesse estudo, que eu não me esqueço e eu falo para os meus pacientes, é que nunca é cedo e nem tarde demais para começar a prevenir. Por que essa foi a conclusão do estudo? Porque eles pegaram idosos que já estavam com algum grau de perda cognitiva. Então, não eram idosos robustos, que não têm nenhuma perda como vocês. Eram idosos que já tinham algum grau de fragilidade. E eles acompanharam esses idosos por 2 anos. E esses idosos tiveram benefício com a intervenção do estudo e estatisticamente significativo. Então, veja bem, mesmo que o idoso já tenha algum grau de fragilidade, ainda há tempo de intervir e ele vai ter benefício na proteção para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. E esse estudo, ele é brasileiro e é recente? Ele é finlandês. Isso é um estudo finlandês. E é recente. Agora, é claro que é resultado de pesquisa que vem de longo tempo, né? Sim, talvez de um bom tempo. Exatamente. E é um estudo robusto. Eles pegaram um número significativo de indivíduos. Então, é um estudo que é muito bem avaliado pela comunidade médica. Legal. Muito bem, doutora. Que bom, vai saber. E você vê que não é nada impossível de se cuidar. Você cuidando, você vai minimizando os riscos, né? Exatamente. É isso? Exatamente. Nunca é tarde. E nem cedo, né? Então, vamos chegar nos nossos netos e falar, vamos lá, vamos fazer um esporte, vamos estudar, e aí, que você vai ter uma vida longa e saudável. Pegando esse ponto aí agora, falou de esporte, agora vamos lá. A gente vê que muita gente tem informação, mas não coloca em prática, né? Principalmente o praticar atividade física, por exemplo, fazer musculação com regularidade, etc. Ou coisas que estimulem, né? Evitem a perda muscular, essas coisas. Tá? Aí a pergunta é, como é que você vê, assim, na sua visão, o que poderia ser fator motivador? Que é como se motivar as pessoas para que adotem essa disciplina de fazer atividade física, porque os médicos estão numa unanimidade incrível, todas as especialidades. A primeira pergunta que fazem logo, quando encaram um paciente pela primeira vez, logo vão lá saber se está praticando atividade física, etc. E a gente vê que tem um fundamento, né, porque tem pesquisa recente mostrando isso e tal. Então, a grande questão é, só ter informação, só saber que é importante não basta, né? O que é que falta, né, para muita gente se motivar, né? Essa é a provocação aí, a pergunta, talvez. É muito difícil a gente encontrar essa resposta, eu mesma, eu não fui preparada para
para fazer atividade física. Então, isso para mim é muito, muito antinatural. Sair de casa para carregar peso na academia, cheio de gente que gosta de carregar peso. Mas recentemente, eu ouvi a fala de uma mulher que eu admiro muito. E essa conclusão dela fez muito sentido, inclusive para essa parte de prática de atividade física com regularidade. Perguntaram para ela, é uma mulher muito bem-sucedida, né? E perguntaram para ela qual é a maior independência que ela conquistou na vida. E a resposta dela me surpreendeu. Ela disse que a maior independência que ela já conquistou não foi a independência financeira, não foi a independência emocional, que é não precisar do aplauso dos outros para estar bem, não foi uma independência geográfica, que ela pode viajar para qualquer lugar do mundo. A maior independência que ela conquistou foi a independência das vontades. E o que isso quer dizer? Que nós temos uma tendência a ceder às nossas vontades. Então, se tem uma comida, um bolo muito saboroso e uma fruta, é muito fácil eu escolher o bolo, porque o bolo é saboroso, ele vai me dar recompensa imediata lá, né? Se eu tenho duas opções, eu posso sentar debaixo da coberta e assistir o Netflix, ou sair de casa no frio para fazer uma corrida. Eu tenho uma tendência muito maior a assistir Netflix. Mas por que essa liberdade é a maior de todas? Porque ela é a mãe de todas as outras liberdades. Então, se a gente for esperar a motivação, a gente não vai fazer nada que é realmente que vai mudar a nossa vida. A gente não vai. Então, eu acho que a mensagem que eu poderia resumir aqui é: nós não podemos contar com a motivação para fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos nos libertar da nossa vontade, dos nossos desejos, para fazer o que precisa ser feito, tanto para a nossa saúde, quanto para a nossa liberdade financeira, quanto para atingir o que nós almejamos. E fez muito sentido para mim. Eu vou lançar um curso, né, que fala justamente sobre como prevenir a doença de Alzheimer. E eu me baseei muito num livro que se chama Hábitos Atômicos, do James Clear. Não sei se vocês já ouviram falar. O título, já vi comentário, tá, mas nunca li. Mas eu sei. Então, esse autor, ele é um best-seller e ele fala justamente sobre como mudar os hábitos, que é muito difícil mudar hábitos, né? Então, ele ensina técnicas para você fazer pequenas mudanças na vida que no longo prazo vão mudar o seu destino, vão fazer uma mudança drástica de onde vai parar a sua vida, né? Então, pequenas mudanças no dia a dia fazem grandes diferenças no longo prazo. E eu me baseei nesse livro para ensinar os idosos como fazer, para mudar os hábitos. Mas se fosse para eu resumir, é isso aí. É se libertar das vontades. Pois é, achei fabuloso isso. Grande sacada, viu? Sim. Tem a ver com o budismo também, né? O budismo fala que dos problemas do mundo é a questão do desejo, né? Que tem a ver com a vontade, né? E embora o desejo de alguma forma seja um grande motivador de mudanças, também a interpretação mais adequada, penso eu, é o apego, não exatamente o desejo, né? A gente está apegado a alguma coisa e que as coisas têm que ser do nosso jeito, né? Então, a gente se soltar um pouquinho isso, né? Fazer esse controle com consciência, não só com disciplina, porque a diferença entre disciplina e consciência, a disciplina é um pouco de fora para dentro. Eu tenho que seguir esse padrão, esse protocolo aqui, aí eu vou me disciplinar. Tá bom, isso pode ajudar, mas, na verdade, a grande mudança é quando a gente transforma o que era disciplina em consciência. A gente faz isso de forma orgânica, natural. E pegando um pouquinho de gancho disso aí, doutora, me fala um pouquinho sobre a depressão, que é muito comum nos idosos. Eu imagino que com cuidados paliativos, a pessoa que está numa condição dessa tenha muita dificuldade de sentir-se pertencente, né? Como se a vida já estivesse indo embora e ela está assim, completamente desesperançada, né? Como é que na sua prática clínica você vê essa questão da depressão? A depressão
Não a ansiedade, é interessante, a ansiedade entre os idosos, a prevalência é semelhante, mas a prevalência da depressão entre os idosos é o dobro da prevalência da depressão entre a população em geral. Então, a gente vê que, estatisticamente, a depressão acomete mais os idosos. E, mais do que isso, pessoas que chegam ao extremo da depressão, não sei se vocês conseguem me entender, aquela depressão que a pessoa não quer mais viver, né? Perde a não razão quer mais de... viver, exatamente, e age contra a própria vida, isso tem uma incidência 3 vezes maior entre os idosos do que entre a população em geral. Então, realmente, isso chama atenção nessa população. E isso se deve a vários motivos, né? A gente falou aqui sobre a perda dos papéis. Então, quando a gente chega numa determinada idade, os papéis que nós tínhamos antes já não temos mais. O surgimento de doenças crônicas, perda de pessoas queridas, de pessoas muito próximas, dificuldades financeiras e falta de apoio social. Então, tem uma série de motivos que podem ter relação com o aumento da incidência da depressão e de cenários até mais graves. Então, realmente, a gente vê isso na prática. Por exemplo, imagino que um dos papéis aí dos cuidadores, cuidados paliativos, seja muito de estar presente nesse momento terminal, né, da vida do doente, né? Isso aí, de certa maneira, se confunde até com um pouco do psicólogo, né? No sentido de que vai estar presente, vai estar com compaixão e já sem ficar querendo mudar um quadro que, do ponto de vista médico, já não tem mais como curar, né? E você tem alguma experiência assim pessoal que de repente possa ser colocada, a pessoa que estava muito deprimida, mas quando se sentiu acolhida, se sentiu vista, amada, teve alguma transformação? Sim, eu já acompanhei muitos casos de pessoas que, lá no hospital de base, né, eu falei sobre pacientes que ficavam isolados. Geralmente lá, o hospital de base é um corredor longo, não sei se vocês já foram lá. E as enfermarias das extremidades, geralmente são as enfermarias onde ficam os pacientes mais graves. Geralmente são os pacientes que não têm perspectiva de melhora. E eu não sei se isso é até ilustrativo. Por que eles estão lá? Né? Eles estão lá no último leito, lá mais afastado. E além de ser fisicamente afastado, é afastado até... do calor humano, a gente vai menos, né, porque está lá longe. Então, eu percebi isso muito cedo, quando eu estava ainda na residência de clínica, e depois que eu passei pelo hospital de apoio, eu vi que eu poderia fazer muito por eles, que eu poderia estar junto, acompanhar. E eu me lembro que eu acompanhei uma paciente que tinha uma doença hematológica, e que ela ia evoluir invariavelmente para o fim da vida, inexoravelmente para o fim da vida. E o fato de eu estar diariamente lá, conversando com ela, acompanhando, eu percebi que isso fez uma diferença muito grande na vida dela. E ela ficava esperando ansiosa para que eu fosse lá, para que eu fosse conversar com ela, pela minha companhia, né? Mesmo que seja uma companhia breve, 10 minutos, 15 minutos de conversa. E eu percebia que isso ajudava muito, tanto a minha companhia quanto dos outros profissionais, que não tinham essa dificuldade, que gostavam de ir, de fazer companhia, né? Então, a gente vê o quanto é importante uma rede de apoio, de pessoas que não precisa fazer muito, né? Só a companhia silenciosa já faz uma grande diferença. Sem dúvida. Eu trabalhei, inclusive, como voluntário lá na Rede Feminina de Combate ao Câncer, lá no Hospital de Base, durante 2 anos. E lá na área oncológica, como eu via pessoas que estavam nesse estado já sem perspectiva de cura, né? E como eles abriam um sorriso quando a gente chegava, só para estar junto.
Só para estar junto, não vai falar nada. Não é? E também não ficar prometendo, porque você vai sair dessa, porque isso aqui é o momento, daqui a pouco você está do lado de fora, festejando, nada de mentir, né? Falar, estamos aqui com você, como é que você está? Sabe, um sorriso faz uma diferença extraordinária. A gente que não está doente, a gente quando recebe um sorriso muda todo o nosso estado, né? Imagina quem está com aquela carência toda ali. Claro. Nossa, né? Isso tem até um termo, a conspiração do silêncio. Não sei se vocês já ouviram falar. Nos cuidados paliativos existe esse termo que é o seguinte, o doente está lá, ele sabe que ele tem uma doença grave, mas ninguém vai lá e fala com ele sobre essa doença. Então os familiares chegam, oi, fulano, tudo bem? O fulano está amarelinho, mas você está até mais corado hoje, olha que beleza, mas você está bem, hein? Não, você vai sair dessa, amigo, eu tenho certeza. E o profissional chega e fala, olha, tudo bem com o senhor? E evita falar, evita aprofundar na conversa. A gente chama isso de conspiração do silêncio. O doente está isolado em si mesmo, ele não tem com quem dividir os medos dele. Imagine os medos que essa pessoa que sabe que o fim da vida dele está próximo tem, e ele não tem com quem dividir, porque ninguém tem coragem de sentar e perguntar, como você está? Você está com medo? Você tem medo do quê? Você não precisa falar nada, você não precisa afirmar nada. Ele já sabe, geralmente ele já sabe. Né? Então, sentar e perguntar, e deixar ele falar o que está afligindo ele, né? Acho que o psicólogo deveria ensinar isso nas escolas, né? A gente não sabe só sentar e ouvir, infelizmente. O que você precisa, né? Um abraço, né? Um sorriso. Sim. Está precisando de alguma coisa, uma água? O que você quer? Eu estou aqui do teu lado. Sim. Né? As coisas simples, às vezes, são as mais importantes, né? Sim. Aí, doutora, mudar um pouquinho, perguntando sobre, mas está tudo correlacionado, né, de certa forma. Os quadros de demência, a gente tem notícia aí, pelo que acompanha, que vem aumentando, pelo menos nas notícias, tem aumentado muito. E aí a pergunta, isso é um dos grandes medos né, a gente sabe, das pessoas em relação ao envelhecimento, né? Uhum. Que aí cria uma dependência muito grande, perde totalmente a autonomia, etc, etc. Sabe que não tem cura e tal, mas pelo menos saber, dada a sua atuação aí na área, né, o que é que tem de novidade, o que é que poderia contar de novidade, se tem alguma coisa aí, pode informar sobre isso até com alguma perspectiva, Demência, tá etc. Na parte de demências, de uma maneira geral. Então, para demências, para Alzheimer, recentemente foi aprovado o medicamento donanemab, exatamente, o donanemab foi aprovado pela Anvisa, então ele pode ser usado para tratamento da doença de Alzheimer. O que esse medicamento faz? Ele atua na proteína que é acumulada no cérebro, que chama beta-amiloide, ele diminui, ele limpa essa proteína que fica depositada dentro do cérebro, e essa ação fisiopatológica dele no cérebro permite que a evolução da doença seja mais lentificada. Veja bem, lentificada. Então, não existe cura. Né? Então, o donanemab não é um medicamento que veio para promover a cura da doença de Alzheimer. É um medicamento importante que trouxe uma evolução no tratamento, uma outra opção, mas que ele lentifica a evolução da doença de forma significativa. Mas ele tem algumas questões. É um medicamento que a administração dele não é simples, ele é injetável, ele precisa ser realizado em centros preparados para ele ser administrado. Ele só pode ser feito em pessoas que estão na fase bem inicial da doença. Então, para pessoas que têm a doença um pouco mais avançada, ele não tem benefício. Ele não oferece mais benefício. Então, é importante, é um desafio. A gente precisa fazer o diagnóstico o mais precoce possível, porque o quanto antes a gente fizer o tratamento, mais benefício ele traz. E esse diagnóstico precisa ter o complemento de um diagnóstico laboratorial. Então, ou PET scan ou um exame do líquor para comprovar que existe essa proteína beta-amiloide. A gente só pode fazer o donanemab se tiver essa proteína comprovada, né? E
E tem também alguns efeitos colaterais. Os mais notórios são 2, que é o edema cerebral e pequenas hemorragias cerebrais. Então, veja que são efeitos colaterais que não são simples, importantes. Graves, né? Importantes. Então, é uma evolução, mas que a comunidade da geriatria, a comunidade dos neurologistas, a comunidade médica como um todo, eu avalio que nós vemos com cuidado. A gente está avaliando e a gente acredita que vai melhorar ao longo dos anos, né, a forma de administrar. Talvez a gente vai conseguir que esses efeitos colaterais sejam mais amenizados. Então, a gente vê com cautela esse tratamento, né, essa novidade no mercado. Chegou recente? Chegou recente. Na verdade, tem alguns anos que está sendo... que esse grupo, essa família de medicamentos está sendo estudada. E nos Estados Unidos já foi aprovado há algum tempo já. Eu acredito que seja mais de ano. Já foi aprovado lá. E no Brasil faz pouco tempo. E não deve ser coisa barata não, né? E essa outra questão que eu não falei. Lá nos Estados Unidos, avalia-se que esse tratamento custa $32 mil por ano. Olha só. Então, veja bem, imagina aqui no Brasil... Para o brasileiro... Converter o dólar para o real, como que a gente faz? Fica para uma minoria muito pequena. 0,00. É minoria. Minoria da vai minoria. Poder entrar nisso aí, né? Exatamente. Então essa é a principal novidade? É a principal novidade. Depois de muitos anos, faz muito tempo que a gente não tinha uma novidade. O tratamento para a doença de Alzheimer é a mesma há muito tempo já. Então, assim, se a gente pudesse resumir essa preocupação, era dizer o seguinte: quem cuida do estilo de vida, está procurando se cuidar e tal, minimiza a chance de desenvolver problema mais lá para frente, né? Se não estiver fazendo nada, o risco está aí. E se instalar, não tem cura, ainda continua sem cura, é isso, né? Exatamente. A doença de Alzheimer é considerada um problema de saúde pública, a doença de Alzheimer. E por quê? Porque é uma doença muito prevalente, cada vez mais prevalente. A população está envelhecendo, então em alguns anos a população idosa vai dobrar, em poucos anos. E junto com o envelhecimento, a doença de Alzheimer tem relação direta com o envelhecimento. Então, quanto mais velhos, mais chance de desenvolver a doença nós temos, né? É o principal fator de risco da doença de Alzheimer, é o envelhecimento. E essa doença vai aumentar muito a incidência dessa doença. E é uma doença que até hoje não tem cura. É uma doença que, uma vez diagnosticada, vai inexoravelmente evoluir. Esse exame laboratorial que a senhora falou em relação à questão de proteínas, né? Isso pode ser um indicativo precoce da doença? Esse exame, ele atualmente é feito em estudos. Ele é limitado para estudos clínicos, estudos científicos. Nós não usamos esse exame na prática, porque não há evidência. O fato de esse exame, por exemplo, vir positivo ou vir negativo, não é uma confirmação de que você vai ter a doença. Então, do ponto de vista prático, ele não é usado, entende? Ele não tem utilidade prática atualmente na clínica, no dia a dia, para pessoas comuns como nós. Eu vou lá no médico, eu quero descobrir a doença de Alzheimer antes de eu começar a ter os sintomas. Queria ir lá, exatamente. Exatamente, eu quero descobrir antes e me antecipar. Existem os testes genéticos, inclusive tem o TOR, se não me engano, o TOR, teve uma notícia há pouco tempo, que o TOR fez um teste genético e ele descobriu que ele tem uma variável genética que aumenta muito as chances dele desenvolver a doença de Alzheimer, né? Então, um rapaz jovem, forte, descobriu isso e aparentemente isso impactou muito emocionalmente. Mesmo esse ator famoso que fez esse teste, ele tem uma chance maior de desenvolver a doença, mas não é garantido, eu não posso afirmar que você vai ter a doença. O que ele pode fazer é melhorar, reforçar as mudanças de estilo de vida para prevenir, uma vez que ele tem uma chance genética maior de ter a doença. Mas essa alteração genética, eu já falo para vocês que é extremamente rara, então também na prática clínica não é eficaz, não tem benefício clínico a gente fazer esse teste genético para a população em geral, para todo mundo.
E a mesma coisa é esse exame que avalia a proteína beta-amiloide. Não tem benefício prático, né? Ele não faz o diagnóstico, ele não bate o martelo que você vai ter a doença no futuro. Doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma das mais conhecidas no Brasil sobre cuidados paliativos, ela, numa fala dela na internet, ela falou que mesmo que tivesse uma certa segurança em relação à detecção precoce do Alzheimer, talvez do ponto de vista psicológico, fazendo, por exemplo, análise gênica, talvez fosse até pior, porque a pessoa ficaria sem ter certeza de que ia desenvolver a doença, ficaria já a priori sofrendo, né? E já que o dia que essa doença, se por acaso ela vingar, ela não vai ter cura, né? Então, para que essa pressa em saber o que você não vai conseguir mudar o quadro, né? Então, ela não recomenda isso, que se faça uma análise genotípica para saber se tem ou não a doença. Mas aí, engatando um pouquinho nessa pergunta, com relação a Parkinson, tem novidades, doutora? Sim, então, para a doença de Parkinson, recentemente foi publicado na mídia a questão do ultrassom, né? O ultrassom, que é um tratamento sintomático. Então, veja bem, é um tratamento que controla, que ameniza os tremores. Não cura, não traz a cura, mas ameniza os tremores. Ele atua em regiões específicas do cérebro, causando microlesões nas regiões do cérebro que causam esses tremores. Então, é um procedimento muito promissor, porque é um procedimento minimamente invasivo. A gente atua nessa área bem pequenininha do cérebro, sem precisar abrir, sem fazer uma cirurgia aberta. Ultrassom é um procedimento considerado seguro, né, muito menos invasivo que outros procedimentos, e ele pode trazer esse benefício de amenizar os sintomas dos tremores da doença de Parkinson, lembrando que ele não causa a cura, ele não promove a cura e nem a reversão da doença, né? Então é um tratamento para controle dos sintomas. Tremores essenciais também? Para tremores essenciais também. Então, tanto para o tremor da doença de Parkinson, quanto para o tremor pro tremor essencial, que é muito comum, né? E já está disseminado isso? Ou seja, já é algo que possa ser acessável? Então, eu não Brasil? sei se aqui em Brasília, eu acredito que não tenha, mas eu vou ficar te devendo, a gente precisa ver como é que está aqui em Brasília, né? Porque muita gente pode ter interesse, né? Sim, sim. Provavelmente ainda esteja mais concentrado em São Paulo, mas eu ainda não tive notícia de que chegou em Brasília. Perfeito. Bom, a gente já está aqui quase chegando para o final, né? A conversa está boa, mas o tempo está correndo. Não sei, deixar à vontade para a senhora, se quiser, se lembrar de alguma situação clínica que possa sugerir que se evite isolamento, adoecimento, etc. Da sua experiência clínica, alguma coisa que lhe ocorra que acho que seja interessante, algum tipo de aconselhamento, alguma coisa, fica à vontade assim, se achar que é, porque a gente já perguntou muita coisa aqui, já conversou muito, né? Estou muito satisfeito com essa conversa aqui, tem muita informação boa para o público, né? Bem, eu me lembrei de uma fala que a Ana Cláudia Arantes diz, né? Ela diz que a velhice é como se fosse o deserto. Não sei se vocês já ouviram ela falar isso, né? Então é muito importante a gente se preparar, porque o deserto vai chegar, esse momento vai chegar, né? Do deserto, da aridez, o corpo que vai ficar mais frágil, vai doer, né? O que não doía antes vai começar a doer, vai começar a ter mais limitações. Então é muito importante a gente se preparar para chegar bem equipado no deserto. Então, a gente tem que chegar o mais forte, o mais equipado possível no deserto. E esses estudos mais recentes mostraram que nunca é cedo e nunca é tarde para começar. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para o seu público, de que por mais que eles achem que seja tarde, por mais que eles achem que já tenha passado a época deles tentarem prevenir, não sou eu que estou falando,
é um estudo robusto, que tem significância estatística, é um estudo respeitado pela comunidade médica, que diz isso, diz que nunca é cedo, mas também nunca é tarde demais para começar a cuidar da sua saúde, para ter uma velhice com mais autonomia, mais independência, fazendo algo que você tenha um propósito, sendo útil para as pessoas à sua volta. E eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Comece. Isso mesmo. Tá bom. Muito obrigado, né? Doutora, a sua atuação também na mídia social parece que é bem intensa, né? Por exemplo, no Instagram, né? Se quiser fazer algum comentário, dizer onde a senhora atende, e também em relação a qual é o endereço lá no Instagram, fique à vontade. Atualmente eu atendo na 3ID, que é uma clínica de geriatria que fica no edifício Cléo Pires, ao lado do Agarran e ao lado do Liberty Mall, então, aqui em Brasília. O meu nome está no Google, então se vocês digitarem Doutora Patrícia Ribeiro, geriatra, vocês vão encontrar o contato lá. E no Instagram eu tenho um perfil que é doutora.Patrícia Ribeiro, geriatra. Tudo junto. Caso vocês tenham interesse em aprender mais sobre isso, eu estou à disposição. Muito bem. Muitíssimo obrigado, né, Dada? Excelente, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra recebê-lo aqui, um prazer, viu? E nos veremos aí pelas rodadas aí da vida sobre o tema da longevidade, que precisamos levar boas informações, né? Você contribuiu muito aqui com isso. Que bom. Doutora. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado.